Os antinefileitas, ou o povo de Amon, viveram em paz na terra de Gerson por quase 2 anos. Perto do final do 17º ano do governo dos juízes, um homem chamado Corior, que era um anticristo, começou a perturbar sua paz. Um anticristo é qualquer pessoa que falsifica o verdadeiro evangelho ou plano de salvação e se oponha a Cristo. Corior disse às pessoas que recebeu uma revelação e sabia uma maneira melhor de viver. Ele espalhou muitos ensinamentos falsos em Zaraela, agradáveis à mente carnal. Ele ensinou: não existe revelação ou profecia e nenhum homem pode saber do que está por vir. Uma pessoa que não tenha visto Deus não pode saber de sua existência. Profecias são apenas tradições tolas e as pessoas são tolas por acreditar nelas. Não haverá Cristo para vir à terra e sofrer pelos pecados. Não haverá remissão de pecados e, portanto, nenhuma expiação. Todo homem prospera nessa vida de acordo com sua aptidão e força. Quando um homem está morto, esse é o fim. Não haverá julgamento e, portanto, nada que o homem fizer será crime. Os falsos ensinamentos de Corior em Zaraena levaram o coração de muitos e os levaram a cometer muitos pecados. Ele tentou pregar as mesmas coisas em Gerson, mas os antinefileitas convertidos eram mais sábios e não quiseram ouvir seus falsos ensinamentos. Eles o amarraram e o levaram diante de Amon, seu sumo sacerdote, que o expulsou da terra. Corior foi então pregar na cidade de Gideão, mas eles também não ouviram seus ensinamentos, amarraram e levaram-no diante de seu juiz supremo e sumo sacerdote chamado Gidona. Eles perguntaram a Corior por que ele ensinou essa estranha nova doutrina que falava contra as profecias dos santos profetas e pervertia os caminhos do Senhor. Corior respondeu que os sacerdotes fizeram o povo acreditar em suas ordenanças tolas, falsas tradições, e fingindo mistérios para obter poder sobre eles e mantê-los na ignorância. O povo não era livre, mas preso às profecias antigas que não são verdadeiras. O povo não havia caído e não era culpado de pecado. Não haveria Cristo que será morto pelos pecados do mundo e não há Deus. Os sacerdotes abusam do trabalho das pessoas e mantêm poder sobre elas. Eles o ouviram por tempo suficiente para descobrir que seu coração era duro e teimoso, e não responderam. Então eles o amarraram e o enviaram a Zaraenla, para Alma e para o juiz supremo de toda a terra. Corior disse a Alma que os líderes da igreja se exaltam ao trabalho das pessoas, mas Alma sabia a verdade que o ajudou a responder a esses falsos ensinamentos e lembrou a Corior que ele não havia tomado nenhum centínio por seu trabalho na igreja e só havia recebido dinheiro por seu tempo servindo como juiz. Ele disse: se nada recebemos pelos nossos trabalhos na igreja, que proveito temos em trabalhar na igreja a não ser divulgar a verdade a fim de nos regozijarmos com a alegria de nossos irmãos? Corior se contradisse desde o começo. Ele havia pregado que ninguém pode saber de nada que está por vir, mas ele também disse que Deus era um ser que nunca foi visto ou conhecido, que nunca foi e nunca será. Foi uma contradição interessante para Corior dizer que ninguém poderia saber o que estava por vir, mas também declarar que não haveria Cristo. Alma perguntou a Corior que evidência ele tinha de que Deus não existe, ou que Cristo não viria, e disse que ele não tinha nenhuma, exceto apenas sua palavra. Alma disse que ele e Corior tinham todas as coisas como testemunho de que essas coisas são verdadeiras, e ele sabia que Corior acreditava. Então Alma disse: as Escrituras estão diante de ti, sim, e todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, e até mesmo a terra e tudo o que existe sobre sua face. Sim, e seu movimento. Sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo.
Alma discerniu que o verdadeiro problema de Corior era que ele estava possuído por um espírito mentiroso e havia afastado o Espírito de Deus para que o diabo tivesse poder sobre ele e o estava usando para destruir os filhos dos homens. Corior havia ensinado tantas mentiras que ele começou a acreditar nelas. Mesmo após o testemunho de Alma, Corior continuou a exigir que fosse mostrado um sinal da existência de Deus. Alma disse que ele já havia recebido sinais suficientes e que não deveria tentar a Deus. Alma ficou triste com a dureza do coração de Corior e resistiu ao espírito da verdade. Ele disse a Corior que é melhor que sua alma se perca do que ele seja o meio de destruir muitas almas. Alma disse que se Corior negasse a Deus novamente, ele ficaria mudo, para não mais poder enganar os outros e desviá-los. Corior, que não podia mais falar, escreveu que sempre soube que havia um Deus e que somente seu poder poderia ter feito isso. Ele escreveu que o diabo apareceu para ele na forma de um anjo e o enganou, dizendo-lhe o que dizer ao povo para que o seguissem. Corior disse que havia ensinado essas coisas porque elas eram agradáveis à mente carnal, e ele teve muito sucesso. Ele começou a acreditar que eram verdadeiras e resistiu à verdade real. Corior perguntou se Alma eliminaria a maldição, mas Alma respondeu que se fosse removido, ele novamente levaria o coração do povo, e assim permaneceu mudo. O juiz supremo enviou uma carta por todo o país dizendo o que aconteceu com Corior e que aqueles que seguiram seus falsos ensinamentos deveriam se arrepender. Corior agora tinha que ir de casa em casa implorando por comida e finalmente foi pisoteado até a morte. Mormon queria que soubéssemos em seu resumo que o diabo não apoia aqueles que o seguem, mas rapidamente os arrasta para o inferno. Alma estava comprometido em pregar a verdade e proclamar a palavra de Deus onde quer que fosse necessária. Tendo lidado com Corior e alertado aqueles que acreditavam que ele se arrependeria, ele voltou sua atenção para outro grupo de apóstatas, os Zoramitas. Ele disse que foi motivo de grande dor para a alma saber da iniquidade no meio de seu povo. Seu coração se entristeceu muito por causa da separação dos Zoramitas e Nefitas. Alma soube que eles se curvaram aos ídolos e ele partiu em uma missão para tentar recuperá-los. Ele sabia que a virtude da palavra de Deus poderia levar as pessoas a fazer o que era justo e teve um efeito mais poderoso em suas mentes do que a espada. Os nefitas também estavam preocupados com o fato de os zoramitas se unirem aos lamanitas e talvez precisassem lutar contra suas forças combinadas. Alma reuniu o que pode ser a equipe dos sonhos missionários mais poderosa de todos os tempos para lidar com esse problema. Ele levou consigo 3 dos filhos de Mosias, Amon, Arão e Ómner, seu ex-companheiro missionário Amuleque e Zesron, além de 2 de seus próprios filhos. Os zoramitas haviam sido membros da igreja, mas haviam cometido grandes erros porque não guardaram os mandamentos de Deus de acordo com a lei de Moisés. Quando Alma e seus missionários chegaram à cidade, ficaram surpresos ao encontrar as pessoas orando de uma maneira que nunca haviam visto antes e pervertendo os caminhos do Senhor. Eles subiam em uma posição alta e sagrada chamada Hameumpton, no meio da sinagoga, que só tinha espaço para uma pessoa, e cada pessoa fazia exatamente a mesma oração. Em sua oração, eles diziam que Deus era apenas um espírito, que não haveria Cristo, Deus havia escolhido apenas eles para serem salvos em seu reino e depois agradeciam por ser seu povo favorito. Depois que terminavam de orar, voltavam para suas casas e não mais falavam de Deus, ou guardavam a lei de Moisés até a próxima vez em que tinham que orar, mas se chamavam santos e escolhidos. Os missionários ficaram surpresos além de qualquer medida, que é uma frase interessante e mostra o mais alto nível de espanto encontrado em qualquer lugar no livro de Mórmon. Seus corações ficaram tristes quando viram que os corações dos zoramitas estavam fixos em ouro, prata e todos os tipos de produtos finos e elevados a grande arrogância e orgulho.
A oração dos Zoramitas estava cheia de orgulho e desejo de ser visto pelos homens, repetições vãs, falta de real intenção, falta de sinceridade, egoísmo e incredulidade. Eles rezavam dizendo que Deus era e sempre seria um espírito, no versículo 15. No versículo 16, não acreditamos nas tradições de nossos irmãos. Ainda no 16, não haverá Cristo. Tu nos elegeste para ser teus santos filhos. No versículo 17, seremos salvos, mas todos os outros serão lançados no inferno. Outros estão sujeitos a tradições tolas. No versículo 18, agradecemos por sermos um povo escolhido e um povo santo. Os Zoramitas acreditavam que eles deveriam dizer isso e orar e adorar apenas na sinagoga. O coração de Alma ficou entristecido por causa de sua maldade e curvou-se diante de Deus e ofereceu sua própria oração, sentida pelo calor. Alma 31 nos diz o contraste entre estas duas orações. A oração de Alma era muito diferente e mostrava sua humildade, amor pelos outros, um apelo pelo sucesso deles, um derramamento de dor e tristeza, um grande clamor por conforto e grande fé. Ele orou dizendo: Dá-me força para suportar as minhas enfermidades, no versículo 30. No versículo 31, console minha alma em Cristo. No 32, dê-me sucesso e também meus colegas de trabalho. No versículo 32 ainda, console as almas dos meus cooperadores em Cristo. Do 34 ao 35, ajude-nos a levar os Zoramitas a ti. As almas dos Zoramitas são preciosas, dê-nos poder e sabedoria. Por causa de sua fé, o Senhor abençoou Alma e seus irmãos com o Espírito Santo, deu-lhes força e providenciou para que não tivessem fome, sede ou sofressem qualquer tipo de aflição. Cada um deles foi em direções diferentes para pregar e ensinou aos pobres que não tinham permissão para adorar dentro das igrejas, que deveriam ter fé e poderiam adorar a Deus em qualquer lugar. Eles ensinaram-lhes o plano de salvação, e quando os missionários foram embora, os pobres foram expulsos da cidade. Foram ao povo de Amon, na terra de Gerson, que lhes deram comida, roupas e um lugar para morar. E esses foram os capítulos 30 a 31 de Alma no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Procure imagens escondidas neste vídeo e envie um e-mail para mike@ic4design.com para obter um código de desconto em nosso site Etsy para quebra-cabeças, atividades para resolver e páginas que você pode colorir enquanto assiste a esses vídeos. Se inscreva neste canal do YouTube e compartilhe com qualquer pessoa que você acha que possa gostar. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.